Boa noite, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Vamos iniciar mais uma palavra de Deus para hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Estamos nos aproximando do final do ano e eu quero te pedir mais uma vez que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje, para que juntos nós possamos divulgar a Palavra de Deus, levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas que estão necessitadas de ouvir e ouvir o que vem de Deus. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, participe junto comigo. Esse programa é um propósito que Deus colocou no meu coração, para que nós juntos fizéssemos a divulgação da Palavra de Deus. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Antes, eu já quero pedir para que você coloque a vida do Senhor Gilberto Jorge Cury nas suas orações. Ele se encontra internado há 60 dias com Covid-19 e teve uma piora no quadro, estava aguardando liberação alta quando teve uma piora e está com o pulmão comprometido. E hoje eu, por providência, encontrei com a irmã dele no centro da cidade e ela me pediu que eu estivesse orando por ele. E eu quero estender esse pedido a você, ouvinte, a você participante, a você pastor, a você evangelista, a você obreiro, a você que você coloque no seu coração o propósito de estar orando, para que Deus faça conforme a sua vontade na vida do Gilberto Jorge Cury, internado há mais de 60 dias com Covid-19. Amém? Vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite. Hoje nós vamos falar a respeito do oleiro. O grande oleiro não desiste de nós. E quando nós lemos, o nosso texto hoje vai ser Jeremias 18, do 1 ao 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, versos do 1 ao 6. Existem alguns princípios nesse texto que irão nos fazer crescer e nos aproximar mais de Deus. À medida que iremos lendo esses princípios, nós iremos percebendo que todo o desejo de Deus é nos aproximar mais dele. Isso porque esse texto fala da graça de Deus, fala da misericórdia de Deus para com o seu povo, para com a casa de Israel. Mas, especificamente nesse texto em Jeremias, é para conosco que Deus está falando. Um Deus que se apresenta como um Deus restaurador, um Deus que nos ama, Deus do perdão, um Deus que vem em busca de nos salvar e de salvar aquilo que já estava perdido. Mas existem alguns princípios que nós devemos aprender para que nós possamos praticar e participar da graça de Deus. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18, verso de 1 ao 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso,
conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Um dos princípios que nós devemos entender nesse texto é que nós temos que nos dispor a descer. A palavra diz: desce a casa do oleiro. E também fala: desci a casa do oleiro. A palavra de Deus é clara quando diz: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. É aquela palavra que Jesus diz ao apóstolo João, em João 3:30. É necessário que ele cresça. Aliás, a palavra que João diz a Jesus, é necessário para Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma lição, a lição de humildade. Nós devemos estar sempre descendo a casa do oleiro. Nós devemos estar sempre buscando a humildade. Nós devemos entender que o outro é superior a nós mesmos. Nós não podemos fazer nada por contenda, nem fazer nada por vanglória. Nós devemos fazer as coisas por humildade. E a humildade requer que Jesus cresça e que nós diminuamos. Precisamos reconhecer do sustento diário no fortalecimento e da misericórdia da graça de Deus. Outro princípio é que nós temos que entender que nós somos barro, nós somos quebráveis. Mesmo que espiritualmente você tenha uma vida de oração, uma vida intensa, uma vida de comunhão com Deus, mesmo que você esteja envolvido na obra de Deus, não se esqueça, você é barro. Não somos melhores que ninguém. Não devemos nos iludir em relação a nós mesmos. Jesus tentou mostrar isso para Pedro, em Mateus 26:34. A palavra do Senhor diz que Jesus disse: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus tentou mostrar a Pedro, de alguma forma, que ele era barro, que ele era quebrável. Porém, no versículo seguinte, Pedro contestou, considerou-se superior, deixando de reconhecer que ele era barro, como Jesus havia afirmado. E Pedro disse: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E você conhece o final da história. Mateus 26:75, a palavra do Senhor diz que: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Precisamos entender que quando Satanás não nos pega no fracasso, ele tenta nos pegar ou no sucesso. Entenda, você é barro, você é quebrável, você é falível. Outro princípio que nós entendemos nesse texto é que é possível que nós sejamos quebrados, mesmo estando na mão do oleiro, mesmo estando na mão de Deus. Não é muito fácil aceitar isso. Porém, não é preciso ser um profeta para dizer, para afirmar
que não existe nenhuma pessoa que nunca se quebrou em qualquer uma das áreas da vida. Nós somos como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se dizia dos mal, porém perdeu tudo. Porque de alguma forma, mesmo estando nas mãos de Deus, você pode se perder financeiramente, você pode perder emocionalmente, você pode se perder no seu relacionamento, porque Deus quer ter certeza absoluta e plena que a sua segurança não está nele e não nas demais coisas. Por isso que Jó, no capítulo 1, versículo 21, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender que em todas as situações sempre existe um propósito maior de Deus. Embora haja algumas situações que são um mistério, mas em Deus sempre há um propósito. Em Romanos 8:28, a palavra do Senhor diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma coisa é certa, meu irmão, é bem melhor se quebrar na mão do oleiro, que ele restaura, do que ficar inteiro na mão do diabo e ser destruído, e ser ceifado. Outro ponto interessante que nós vemos aqui é que a obra de Deus, que a obra que Deus tem que fazer em mim é muito maior do que a que Ele tem a fazer através de mim. Olha que interessante, a obra que o Senhor tem para fazer em mim é infinitamente maior do que a obra que Ele tem para fazer através de mim. Você vê que nós realmente somos falíveis, nós realmente na mão do Senhor nós somos barro, porque Deus tem sempre algo novo para fazer na nossa vida. Existe sempre algo novo de Deus na sua vida. E conforme diz na palavra, o oleiro faz conforme lhe aprovém, conforme ele acha melhor, conforme ele acha que fica mais bonito, fica mais formoso. Às vezes nós estamos numa corrida desenfreada, mas esquecemos que o projeto de Deus é maior e que Ele irá realizar esse projeto em nosso coração. Saiba, Deus ainda não terminou a obra em sua vida. Em Filipenses 1:6 a palavra do Senhor diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O projeto de Deus é maior e não está concluído na sua vida, mas com certeza, no dia de Jesus, esse projeto vai estar pronto, executado, formoso e lindo, porque Deus não desiste de nós. Lembre-se disso. E nós vemos isso como tópico no texto que nós lemos. Deus não desiste de nós. Às vezes no olhar podemos falar mais do que com palavras. Lucas 22:61, a palavra do Senhor diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, que o Senhor havia lhe dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Existem alguns que afirmam
que o olhar de Jesus foi um olhar de censura. Eu não entendo assim. Eu entendo diferente. Eu entendo que Jesus olhou para Pedro com o olhar do oleiro, dizendo, mostrando para Pedro simplesmente que Pedro era barro e que ele ia restaurar, reconstruir. E a partir dali foi realmente uma reconstrução na vida de Pedro. Para mim, o olhar de Jesus, olhando para Pedro, estava dizendo: Pedro, eu tenho algo muito maior para fazer em você. Poderia textualmente, literalmente, Jesus com o olhar está dizendo: Pedro, estou indo para a cruz para restaurar a sua vida. Pedro, eu não desisti de você. O trabalho de Deus é restaurar o vaso quebrado. E você sabe qual é o seu trabalho? O seu trabalho é ter coragem de admitir que para Deus você está quebrado e que Ele está te fazendo um novo vaso, Ele está te fazendo uma nova criatura, porque Deus não desiste de você. O oleiro não desiste do vaso. E cada vez que aparece algum defeito, alguma pontinha no vaso, o oleiro simplesmente quebra, põe na roda e refaz. E é esse o trabalho que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você esteja se perguntando hoje: por que será que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por tal problema? Por que tudo que eu faço não dá certo? Por quê? Pare de perguntar por quê. Essa é uma pergunta que nós deveríamos tirar do nosso dicionário. Não é por quê que você tem que perguntar que as coisas estão acontecendo, e sim para quê. Qual é o propósito de Deus naquilo? Lembre-se, você é barro, e como o barro está nas mãos do oleiro, melhor que seja assim. Vaso de barro, com algumas imperfeições, mas que o oleiro está tratando, está refazendo, restaurando, reconstruindo. Lembre-se que você tem que ter humildade para reconhecer que você é barro. Que Deus abençoe você nessa noite. Continuemos nas orações pelo Senhor Gilberto Jorge Cury, para que Deus faça com ele conforme sua vontade, que ele seja um vaso de barro nas mãos do oleiro. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, se Deus quiser. Afinal, somos barro e o oleiro sabe o que faz, sabe que vaso vai fazer com o barro. Que você seja a obra-prima, que aliás você é a obra-prima nas mãos de Deus, porque o oleiro não desiste de você. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, vaso de honra do Senhor, nosso Deus, nosso grande oleiro. Graça e paz.